Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação de paz e boa vontade a todos que estão na audiência da Comunicação 100% Jesus, na Boa Vontade TV, na Super Rede Boa Vontade Rádio e no aplicativo Boa Vontade Play. Gente, do que a gente precisa para considerar assim uma pessoa realizada? Para muita gente a resposta pode ser adquirir a casa própria, fazer uma viagem dos sonhos, outras concluir o estudo ou ver os filhos se formando na escola, na faculdade. Agora, do ponto de vista espiritual, é possível alcançar a realização plena? Todo mundo precisa ter os mesmos objetivos para se tornar realizado espiritualmente? É o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vai responder agora. Nós recebemos aqui a participação da irmã Paula Sueli, ministra pregadora da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que participa com a gente desta edição de hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, uma alegria estar aqui. Como é importante buscarmos em Jesus a fonte da sabedoria e da nossa realização completa. É isso mesmo, e a gente já traz aqui a Lorena Andrade. Ela não compartilhou a cidade, mas a gente manda um beijo para você. Muito obrigada por confiar essa pergunta aqui à Comunicação 100% Jesus, a religião do terceiro milênio. A Lorena Andrade, ela diz o seguinte: o que é ter realização espiritual? É possível alcançar os objetivos materiais e ter realização espiritual ao mesmo tempo? É possível sim, Lorena, sua pergunta é muito importante. Eu gostaria de começar te respondendo com um ensinamento do irmão Paiva que está no blog dele, paivaneto.com. Ele diz assim: a felicidade na Terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Então, olha que interessante. Não há, como muitas vezes a gente imagina, contradição, oposição, antagonismo entre realização da alma e realização da alma enquanto está na matéria. Os objetivos materiais não são necessariamente nossos inimigos, só serão se eles prejudicarem o nosso entendimento e a nossa busca efetiva e construção da nossa realização espiritual, né? Então, se nós nos esquecermos de que a nossa essência é espiritual e os grandes propósitos da vida também são, se nós nos esquecermos disso, aí é muito fácil nós cedermos às inseguranças e ansiedades do imediatismo que o materialismo nos sugere, e aí sim vai ficar muito difícil conciliar esses objetivos. Agora, quando nós vencemos essa ilusão e compreendemos que a nossa realização material também depende da nossa realização espiritual, a gente percebe esses objetivos não são opostos, né? Eles não se anulam mutuamente e, pelo contrário, um nos levará ao alcance do outro. O irmão Paiva nos fala sobre isso aqui no seu livro É Urgente Reeducar. Eu estou com a versão Pocket e quem tem o livro em casa pode abrir na página 231 para acompanhar a leitura. Quem não tem pode adquirir agora pelo Clube Cultura de Paz, também pela Amazon.com.br. Aqui o irmão Paiva nos ensina: a cultura humana, por milênios de progresso intelectual, tem se firmado, em termos gerais, na falsa perspectiva de que as criaturas podem, por inteiro, realizar-se pelos bens materiais ou circunstâncias fora delas próprias. Torna-se imprescindível grande força de vontade individual e disciplina interior para romper a ignorância e perceber que a maior e mais completa de todas as riquezas, que é o reino de Deus, está dentro de nós, como Jesus nos revelou e foi anotado na sua Boa Nova, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. Então vamos observar os ensinamentos que já estão aqui. O irmão Paiva nos ensina a olhar criticamente para a cultura humana. Nos ajuda a perceber, inclusive, que por muito tempo nós temos convivido com essa falsa perspectiva de que é possível a gente se sentir plenamente realizado apenas pelos bens materiais ou por circunstâncias que estão fora de nós. E isso, gente, é ilusão. Quantas pessoas alcançaram tudo que o dinheiro, que o poder, que a fama material lhes pode conceder e ainda assim se sentem incompletas? Quantas pessoas têm todos os recursos, todas as conexões, todas as oportunidades materiais e ainda assim se sentem vazias, com sede de alguma coisa que elas não sabem explicar? Porque para a gente se realizar por inteiro, a gente tem que atender à nossa natureza. E a nossa natureza não é a transitoriedade da matéria. A nossa natureza é a eternidade do nosso espírito. Isso não quer dizer que a matéria seja nossa inimiga.
Pelo contrário, a matéria é um instrumento de Deus, uma oportunidade de renascermos neste mundo para colocar à prova, para aplicar aquilo que nós já aprendemos, o que nós amadurecemos no campo das emoções, dos sentimentos e também no campo da razão, da expressão da nossa fé, da nossa capacidade de interagir em sociedade. Então, o problema acontece, essa dificuldade de realização acontece quando nós confundimos os meios e os fins. A matéria é um meio de desenvolvimento para o nosso espírito. A finalidade da vida não é o enriquecimento da matéria, até porque a matéria é transitória, uma hora o nosso corpo vai cumprir a sua missão aqui na Terra. E ele vai deixar de existir na forma como nós o conhecemos, mas o espírito nunca. Quando esse tempo chegar, a grande pergunta que a gente vai se fazer é: a minha alma cresceu? Ninguém, quando está para voltar ao mundo espiritual, faz um comentário assim: nossa, que bom que eu comprei aquele carro em 96. Nossa, que bom que a gente assinou aquele streaming. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com: olha, que bom que eu dei um bom exemplo para o meu filho. Que bom que eu disse para minha avó que eu a amo. Que bom que quando eu tive a oportunidade, eu desenvolvi a minha alma. Eu cuidei da parte invisível. Por isso que o irmão Paiva explica: a felicidade na terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. E claro, existem especificidades, coisas específicas que cada um prometeu a Deus que cumpriria aqui na terra. Coisas que nós precisamos descobrir com o auxílio dos nossos anjos da guarda. Daí a importância da oração, de alimentarmos a nossa espiritualidade para não nos perdermos dessas referências de eternidade. Mas existem os compromissos que são invariáveis. O respeito à nossa família, o exercício responsável da nossa cidadania, o cuidado com o meio ambiente. Tudo que está nas leis de Deus, a observação da nossa responsabilidade espiritual em sociedade. Então, assim, a realização espiritual tem a ver com vivermos como seres espirituais enquanto estamos na matéria. Fazermos as nossas escolhas pensando nisso. Quais as consequências que a minha alma carregará dessas escolhas tão boas que eu estou fazendo, ou dessas escolhas que precisam ser melhores, precisam ser mais maduras, mais equilibradas. E isso nos dará, inclusive, estabilidade espiritual, emocional, social, para alcançarmos aqueles objetivos materiais, que também são importantes, mas são transitórios. Hoje é a casa que nos tira o sono, amanhã é outra coisa, gente. Essas coisas passam, O importante é a gente não abandonar a nossa alma, porque aí, sejam quais forem as dificuldades materiais, nós teremos essa serenidade, esse equilíbrio para enfrentá-las e vencê-las, com a certeza de que sempre teremos o amparo espiritual necessário para isso. Graças a Deus. E a gente traz aqui de Maceió, Alagoas, preferia não se identificar, um abraço. A gente traz aqui essa questão que diz o seguinte: como alcançar o equilíbrio entre a realização material e a espiritual? Eu estou sempre com a sensação de que não consigo me realizar espiritualmente, pois materialmente sempre me falta alguma coisa. Essa é uma pergunta muito interessante, e que provavelmente gera identificação na maioria de nós, Quem não tem alguma coisa aqui, assim, que nos preocupa materialmente: nossa, eu não consigo resolver isso. Será que tem alguma coisa errada com a minha alma? Será que tem alguma coisa errada com a forma como eu estou agindo, Mas a gente tem que tomar um cuidado para não avaliar o eterno pelo episódico, Então, claro que a autoavaliação, a autocrítica, a reflexão, ela é sempre muito bem-vinda. Mas cuidado, gente, porque se a gente for olhar, por exemplo, para o espírito mais extraordinário que já passou pela Terra, que fez as coisas mais incríveis entre nós, se a gente for avaliar do ponto de vista material, será que a vida de Jesus, o Cristo de Deus, seria vista pelos seus contemporâneos como uma vida de sucesso? Será que ele representava o ideal do poder humano, o ideal da realização profissional? Será que ele caberia naqueles moldes? Mas o que Jesus estava vivendo era muito superior àqueles ideais transitórios. Hoje, dificilmente alguém quer ser imperador romano. Dificilmente alguém quer ser cobrador de impostos. Dificilmente alguém quer um daqueles lugares sociais que naquela época podiam ser muito cobiçados, muito valorizados, mas eram transitórios e muitas vezes custaram a essas pessoas a sua ética, a sua dignidade, a sua consciência limpa. Então, muito cuidado, para não submetermos o eterno ao episódico. Então, peraí, vamos avaliar, Como é que está sendo essa nossa prioridade? O que nós estamos considerando principal?
essa reflexão que Jesus nos chama, aqui no seu Santo Evangelho, segundo Mateus, ele está no Sermão da Montanha, nos trazendo esclarecimentos preciosíssimos. E aqui no capítulo 6, no versículo 33, nós encontramos essa que a religião divina proclama como a fórmula urgentíssima econômica de Jesus. Urgentíssima, já dizia o irmão Osiris Arur. Quer dizer, não dá para adiar, gente. Já passou da hora, precisamos viver hoje. Econômica, nos ensina o irmão Paiva, ou seja, é para o cuidado com a casa, é para as coisas práticas, é para a nossa vida, é para a concretude dos nossos dias. O que diz aqui Jesus? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Sim, é um exercício de fé, é isso mesmo. Ter coragem de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, ou seja, antes que qualquer coisa, seguir o critério divino. Antes que qualquer outro parâmetro de comportamento, aquilo que aprendemos da parte de Deus. Com a certeza, com a absoluta convicção de que nada nos faltará ao tomarmos essa decisão. Realmente, isso significa enfrentar muitas inseguranças e muitas ansiedades. Mas isso também significa nos tornarmos senhores da nossa vida, construtores do nosso destino. Será que a gente não está idealizando uma vida que não existe? Será que existe uma vida em que nada nos falte materialmente? Se é da própria natureza das coisas materiais estarem ligadas à falta, elas perecem. Hoje elas existem, amanhã não existem mais. Às vezes tem uma coisa muito bonita, muito querida que a gente ganhou de alguém que a gente ama muito. E aí pode acontecer alguma coisa absurda, tipo a gente perder, ou alguém nos roubar. E aquilo vai nos fazer falta. Mas isso não quer dizer que a nossa felicidade se tornou inviável ou que o afeto e a importância daquele presente se perdeu quando aquele objeto material sumiu. Então, de novo, muita atenção ao que é episódico e aquilo que é eterno. Precisamos sempre avaliar isso na nossa vida. Então, essa reflexão, como alcançar o equilíbrio, Jesus já nos disse, buscando primeiro as coisas espirituais. Então, primeiro a oração, primeiro o conhecimento espiritual, primeiro esse parâmetro. Então, se a nossa atitude no dia a dia está primeiro buscando a inspiração divina, e aí nós temos essa coragem, por causa desse conhecimento, de agir segundo aquilo que aprendemos da parte de Deus, nada nos faltará. Não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades no caminho. Eu acabei de citar Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça, que não tinha nenhuma das seguranças materiais que hoje a gente considera imprescindíveis, e são mesmo muito importantes, O acesso à saúde, à moradia, à educação, ao lazer, isso realmente precisa ser garantido, assegurado para todos, mas esse não é o motivo da gente existir. Então, é isso, Jesus já respondeu ao nosso anseio. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é buscar primeiro as coisas espirituais, e tendo feito isso, confiar, Olha, eu tô aqui trabalhando, eu tô buscando uma oportunidade, eu não estou de braços cruzados, eu estou olhando com seriedade para as minhas contas, para as dívidas, para as dificuldades financeiras, eu não tô deixando isso para amanhã, eu tenho coragem de buscar ajuda, de admitir que a gente vive mesmo num mundo muito difícil e bastante cruel, desigual, desonesto com a maior parte das pessoas. Então, quando a gente enfrenta essas coisas, entendendo que sim, elas fazem parte da condição de convivência humana hoje, sem abandonar os nossos princípios espirituais, vivendo primeiro essa realização espiritual profunda, nesse exercício de fé realizante, ativa, disposta ao trabalho, a enfrentar as lutas, a gente descobre que Jesus, como sempre, está certo. E que as coisas materiais, talvez não aquelas que nós idealizamos e que nem existem, que talvez nem fossem as melhores para nós, mas aquelas que nos são necessárias, elas sempre nos são acrescentadas. Que a gente se fortaleça nessa direção, e é para isso, inclusive, Liliane e queridos ouvintes, telespectadores, internautas, que está aqui a Religião Divina, para nos ajudar a fazer isso. Como é que se vive essa fórmula urgentíssima econômica do Cristo? Venha ao Templo da Boa Vontade e às igrejas ecumênicas da Religião Divina para esse aprendizado e esse profundo acolhimento espiritual.
Tá o convite aí feito, você pode saber o endereço mais perto da sua casa, acessando religiãodedeus.org ou ligando aqui pra gente no 0310 07 940. Nós agradecemos você que está acompanhando a gente também pelo youtube.com, canal da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Agradecemos também a irmã Paula Sueli por participar desta edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde de hoje. E se você tem alguma dúvida, na próxima semana nós nos encontramos aqui. Aliás, essa semana ainda nós nos encontramos aqui. Mande a sua dúvida para o 11, nosso WhatsApp, 998318195. 11 998318195. Nosso agradecimento e a nossa saudação de paz a você na audiência. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.